Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a mais uma live do Ciências Sociais em Diálogos, uma promoção do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Hoje, com muita alegria, e muita certeza de que nós vamos ter uma boa discussão, vamos trazer o Bruno Silva, com o tema Já Foi Dada a Largada, Eleições 2024 e Suas Perspectivas. O Bruno é doutorando, mestre e graduado em Ciências Sociais pela Unesp Araraquara, pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, foi professor temporário de Política da Unesp Araraquara e da pós-graduação em Gestão Pública da Universidade da FESP, diretor do movimento Voto Consciente e coordenador de programas de educação política no setor corporativo, comentarista de política do Grupo do Estado nas rádios CBN, Ribeirão Preto, Campinas e Rádio EP Araraquara e São Carlos. Bruno, é um prazer ter você aqui para essa discussão tão interessante e polêmica que nós vamos realizar aqui. Eu queria começar, Bruno, o porquê desse título, né? E por que as eleições municipais deram uma largada tão antecipada e diferente dos outros momentos de eleições municipais? Muito bom, vamos lá. Muito bom dia para você, Tereza, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui também. Primeiramente, quero agradecer, seu nome a todo o departamento, a todos os professores aí vinculados à pós da Unesp pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar voltando esse ano para casa, para poder fazer o meu doutorado e, ao mesmo tempo, também poder estar participando aqui, conversando, ampliando essa divulgação científica que é tão importante, de tanto que se faz dentro da universidade, das universidades aqui parceiras também, colegas que passam por aqui, para poder chegar num público mais amplo aí, principalmente pela internet, E respondendo diretamente a sua pergunta, Tereza, eu acho que tem algo que é positivo e algo que é negativo nessa antecipação aí, nessa largada antecipada, vamos dizer assim, das eleições. Vou começar pelo fator negativo, na verdade. O negativo para mim é porque é o seguinte, muitos dos próprios jornalistas, de quem trabalha ali nos meios de comunicação, está de alguma forma preocupado em antecipar os debates, as discussões, as movimentações de bastidor relacionadas às eleições municipais, que são importantíssimas, Hoje já há um consenso tanto entre colegas, quanto nos meios de comunicação, na opinião pública como um todo, da importância e do significado das eleições municipais no Brasil, Algo que, inclusive, você ajudou muito a construir, Tereza? Depois de tantos anos escrevendo, produzindo, levando esse tema para congressos, simpósios, enfim, discussões nacionais e internacionais. Hoje já se tem um olhar mais sensível, vamos dizer assim, a respeito da importância das eleições, mas eu digo que é um fator negativo, porque, na verdade, muito dos próprios meios de comunicação, chegado ali já mais no meio do ano, acaba dividindo muito a atenção. E aí é o que vem o grande problema. Dividindo a atenção entre o próprio tema das eleições municipais, por um lado, e das eleições dos Estados Unidos, por outro. Vamos lembrar, por exemplo, que em 2020, no meio de todo o caos pandêmico que a gente estava vivendo, as eleições lá nos Estados Unidos, que colocaram lá Joe Biden, atual presidente, e Donald Trump do outro lado, em polos opostos ali, acabou ganhando uma centralidade muito grande na mídia, e muitos dos debates, das questões candentes nos municípios, das dificuldades orçamentárias, da própria dimensão envolvendo as dificuldades de gestão política mesmo, para lidar com a pandemia, naquele momento ficaram em segundo plano. E que é o momento, na realidade, que o eleitor está mais mobilizado, Tereza? Se a gente considera, por exemplo, o que mais recentemente a gente tem visto em termos de discussões, debates sobre os problemas locais, a gente sabe que ali para agosto, quando começam as eleições de fato, o pessoal põe a campanha na rua, é quando a gente começa a ter uma atenção mais canalizada para pensar as candidaturas, ver quem é quem nos municípios, quem são os eventuais candidatos a vereador. Então, isso, naquele momento, 2020, acabou ficando muito mais apagado do que esteve em evidência, onde, na minha visão, na minha leitura, lembrando até muito do que foi coberto à época, ganhou muita centralidade as eleições dos Estados Unidos e uma importância ainda menor as eleições municipais, que foram até adiadas, acabaram acontecendo não em outubro, em novembro.
Agora, tem um ponto positivo, e aí eu vou para ele, como eu estava citando há pouco, que eu acho bem relevante, bem interessante, que é o fato de que esse interesse em cima das eleições municipais, ele está um pouco mais acentuado por duas questões. Uma que tem a ver com a percepção, e aí já vou entrar nesse ponto, na minha visão, muito falha, né, de alguns analistas, de alguns articulistas, de entender que todo aquele clima de polarização política exacerbada, experimentado nas últimas eleições nacionais de 2022, estarão necessariamente presentes com a mesma força e a mesma intensidade nos municípios. E aí isso gera até um certo furor, vamos dizer assim, por parte das pessoas, querendo entender. Afinal de contas, vai ter um candidato, por exemplo, que seria mais do campo vinculado à direita, mais vinculado aos setores bolsonaristas? Vai ter candidatura ligada mais à esquerda, né, ali dos setores mais ligados a Lula, ao PT, enfim. Então isso causa um certo furor, principalmente nos meios de comunicação, que tem trazido isso de modo muito intenso e fazendo algumas aproximações que, na minha leitura, não sei até se você compartilha dessa visão, mas é um tanto quanto equivocada quando a gente está olhando eleições que nós estamos dizendo que são eleições municipais em realidades muito distintas e complexas quando a gente compara capitais, cidades de médio porte e as cidades de pequeno porte que conformam a maioria dos nossos municípios esparramados aí, né, pelo Brasil. Estamos falando de eleições em mais de 5.500 cidades, né, 5.568 para ser mais preciosista ainda. Então, isso nos traz, por um lado, uma perspectiva de que tenta-se antecipar essa discussão baseada nessa lógica de polarização para tentar identificar quem seriam as opções políticas válidas. E a realidade política, principalmente considerando esse Brasil mais complexo, é muito mais heterogênea, ela é muito mais sofisticada até do que pensar pura e simplesmente esses dois polos opostos. Em muitos lugares nem talvez a disputa seja, né, entre visões tão antagônicas assim, mas sejam disputas dentro das próprias elites locais, cisões partidárias locais que têm a ver com clivagens e problemas mais locais / regionais. E tem o outro fator, que esse sim acho que é importante da antecipação da questão das eleições, que é o interesse de muitos em conseguir compreender como que essas correlações de forças políticas, hoje que a gente viu nacionalmente, muito mais solidificadas, onde a gente vê, por exemplo, uma nova direita, um centro político muito mais esfacelado pós-2018, pós-2020, né, e uma esquerda em processo, em alguma forma, de recomposição ou com o desafio de tentar ampliar a sua representação nos municípios que perdeu nos últimos pleitos municipais, e aí a gente vê esse movimento muito mais interessante, tentando compreender o que vai sair disso tudo nas eleições de 2024, né? Se de fato esses setores mais à direita vão se fortalecer ainda mais, se esse centro político vai ser ocupado, por quem será, né? E se a esquerda dará algum tipo de resposta no sentido de tentar ampliar a sua representação, tanto à frente das prefeituras, que hoje é muito menor do que em eleições municipais anteriores, quanto na Câmara de Vereadores, que vale destacar, nas últimas eleições, só para trazer um dado aqui para apimentar nossa conversa, que nas últimas eleições municipais, por exemplo, todos esses partidos mais à esquerda, que são aqueles mais competitivos, né? Então, a gente está falando aí basicamente de PT, de PDT, enfim, todos eles acabaram perdendo representação política na Câmara de Vereadores, né? Então, acho que tem algumas questões importantes, e aí sobre esse tema, a antecipação da discussão e do debate, acho que é bem interessante para a gente compreender a movimentação das lideranças, dos políticos e dos partidos, né, Tereza? Muito interessante as suas considerações iniciais. Eu só vou voltar ao aspecto negativo que você se referiu especificamente às eleições de 2020, quando as eleições municipais foram ocorreram paralelamente às eleições americanas, e as eleições municipais, segundo a sua interpretação, ficaram um pouco mais ou menos discutidas no sentido das necessidades municipais, da população local. Você acha que isso vai se repetir nessa eleição? Porque vai acontecer a mesma coisa. Hoje, a eleição americana já é uma pauta super importante na mídia, né, e nas discussões, e você acha que isso vai se refletir da mesma forma que se refletiu nas eleições de 2020? Eu acho que vai se refletir no sentido de ganhar muito da atenção dos meios de comunicação, mas a depender de quem pauta o debate político, e a gente tem que lembrar que
os meios de comunicação é uma parte, né, de quem pauta de fato o debate político. Nós temos outras figuras importantíssimas, como os próprios políticos, que estão cotidianamente fazendo anúncios, fazendo as suas movimentações, reuniões, tudo mais, e que acabam ganhando a pauta. Eu acho que tem um componente que é um pouco diferente de 2020. Não que as eleições norte-americanas não vão ter a sua centralidade, a sua importância, até porque nós estamos lá num cenário onde Biden está mais enfraquecido, Trump já vem demonstrando que ganha força, e a gente não sabe necessariamente para onde isso caminha, há uma atenção internacional muito grande. Mas penso que dessa vez, em função de quem está à frente da nossa presidência da República e até do apetite político que se tem pensando em municípios e nesse desejo de tentar reconquistar municípios, vem dando algumas notas de que vai tentar ganhar parte desse debate para chamar atenção para os municípios, que é o presidente Lula. Vou dar um exemplo aqui. Lula já fez declarações no sentido de dizer que não necessariamente visitará as cidades menores, enfim, os redutos eleitorais menores distribuídos Brasil afora. Já começa uma agenda nessa semana agora pelo Nordeste, né, onde muitos dos analistas estão vendo como uma movimentação para a construção dos palanques políticos e a celebração das alianças. Então estará em cidades que nas últimas eleições venceu, né? Então, assim, cidades que são vistas pelo PT como uma espécie de joia da coroa no Nordeste, né? Então, Salvador, Paulo Afonso, Fortaleza, enfim, vários dos lugares ali estratégicos, o presidente vai fazer essa agenda. E a informação que saiu há poucos dias mostrando que o Lula já deu conta de dizer para os seus ministros o seguinte: não quero ninguém no gabinete, quero vocês circulando, principalmente nas cidades de médio porte e cidades menores, fazendo anúncios do governo, tentando de alguma forma levar adiante aquilo que foi resultado de políticas públicas, de metas, de ações que a gente vem desenvolvendo. Então eu penso que se essa agenda se sustentar dessa forma, né, com muitas viagens, com muitos debates, muitas reuniões, etc., isso pode vir a ganhar um pouco mais a atenção dos meios de comunicação, sobretudo ali no segundo semestre. E aí isso tem uma tendência a fazer com que a eleição fique mais no dia a dia, nas conversas de corredor, né, nas conversas no trabalho, nas conversas ali dos amigos, das pessoas, se ganhar essa centralidade. Agora, se não tiver, inclusive, esse estímulo por parte da própria classe política, tende a ficar num plano muito mais distante, né, Tereza? Principalmente considerando a importância e a centralidade das eleições norte-americanas, o que é, na minha visão, algo muito ruim, né? Porque se a gente para pensar, e aqui tem um outro dado importante também que eu trago aqui para a nossa conversa, para compartilhar com quem está nos acompanhando, que é resultado de um trabalho bem interessante que foi publicado há 2 anos atrás pelo cientista político professor da USP, se não falha a memória, ele está lá, professor Bruno Speck, e do Vitor Peixoto, né, professor também no Rio de Janeiro, onde eles mostram que, comparando o ciclo eleitoral de 1998 a 2020, as eleições que mais mobilizam a atenção das pessoas, que mais mobilizam as pessoas para ir votar, né, e, consequentemente, dar votos válidos, que esse é um ponto importante, que é o que impacta, no final das contas, nos resultados das eleições, são as eleições municipais. E, curioso, o cargo que mais chama a atenção das pessoas nesse sentido de irem, participarem, escolherem, efetivamente, é o cargo de vereador, que só perde para o de presidente da República, considerando os biênios eleitorais, né? Então, por exemplo, no biênio 98-2000, depois o outro biênio 2002-2004, 2006-2008, e assim por diante até chegar em 2020. Então, são eleições que, pela sua própria particularidade local, acabam mobilizando mais as pessoas, mas que precisam, obviamente, dos estímulos também, né, do debate público, dos meios de comunicação, da opinião pública, enfim, das pessoas falarem para ela poder ter mais sentido e, consequentemente, a gente ter um processo democrático, vamos dizer assim, né, Tereza, mais efervescente, né, em se tratando de eleições municipais. Eu acho que essa motivação, né, do PT e esse incentivo que o PT está dando para as eleições municipais, eu acho que não é só do PT, eu acho que tem também, se você pensar do outro lado, né, se você pensar nos polos ideológicos, o PL, que é o partido do Bolsonaro, e o Valdemar Costa Neto também estão dando uma importância muito grande para as eleições municipais. E acho que aí a gente pode acrescentar uma outra questão. As eleições municipais, e aí tem a ver que a importância que as eleições municipais passaram a ter. Elas passaram a ser, e essa em especial, importante para a definição das estratégias que serão tomadas para as eleições presidenciais e estaduais de 2026. Me parece que aí mobiliza não só o eleitorado, mas mobiliza os políticos no sentido de ter maior apoio local
não só para a eleição presidencial, para os executivos nacionais, né, e estaduais, mas também para a composição do Congresso Nacional. E aí tem a ver com o fundo eleitoral, né, e o fundo partidário, a quantidade que cada partido vai ter, se eleger um número maior de deputados, né? E aí, isso, segundo a perspectiva dos líderes políticos hoje, tem muito a ver com o que vai acontecer nas eleições municipais, e especialmente na quantidade de vereadores que vão eleger. Até porque você cita um ponto, concordo com a sua visão, até porque você cita um ponto que é interessante, né, da gente imaginar e compartilhar aqui com quem está conosco. Nós estamos falando de um fundo de quase 5 bi que já vai ser distribuído neste ano, que ampliou-se assim de uma forma significativa. E que, querendo ou não, né, traduzindo de uma forma extremamente simples, né, a galera vai querer gastar o dinheiro de alguma forma, né, nessas eleições. Ou seja, vai querer financiar candidaturas a prefeito, que a gente sabe que são aquelas onde o dinheiro irriga mais as campanhas, né, até do que a de vereadores. Os vereadores muitas das vezes aproveitam parte desse recurso que a gente chama de recurso indireto, né, porque às vezes o dinheiro pinga muito menos na campanha para vereador, pinga mais na de prefeito, mas aí aproveita-se para fazer lá as campanhas juntos, enfim, para tentar surfar na onda do candidato, de alguma forma, trazer isso como um recurso, como um capital político para as candidaturas também à vereança no Brasil. Então eu penso assim, a gente está falando de um volume que é um volume quase bilionário, onde de alguma forma essas lideranças políticas têm interesse em potencializar as suas bases locais, né, através de representação na Câmara de Vereadores, através de vencer prefeituras ou estar presentes em alianças que são vistas como alianças estratégicas, porque isso confere aos partidos, diretórios, né, locais, possibilidades de você fazer indicações para prefeitura, secretariado, cargos de segundo escalão na administração pública municipal, que nós não estamos falando de pouca coisa, né, Tereza, a nível de Brasil, nós estamos falando em milhões e milhões de cargos que acabam girando essa maquinaria partidária toda também e que faz com que esses líderes tenham especial interesse. E tem esse outro componente importante que você lembra, que às vezes as pessoas também, infelizmente, têm se esquecido, né, porque acham que tudo acontece pela telinha do celular, pelas redes, que é uma das estratégias importantes de mobilização, mas você precisa ter gente nos municípios, né? Gente para poder ir lá pedir voto, gente para poder organizar o dia a dia da vida partidária ou de quem for o representante, você precisa ter gente ali dentro da administração, dentro da Câmara de Vereadores, mobilizando, trazendo as pessoas ali para que no momento da realização das campanhas também das eleições nacionais futuramente você tenha essa base pré-estruturada que é extremamente importante para poder compor os palanques políticos, enfim, e promover aí toda a discussão que importa também para a sociedade, né? Então acho que tem esse componente que é muito importante, sim, dos líderes olharem estrategicamente para os municípios, ver para onde direcionarão esses recursos em busca de conseguir montar ou estruturar bases um pouco mais estáveis ou que possam, de alguma forma, beneficiá-los futuramente. E sem contar, só para fechar esse raciocínio, o fato de que a gente não pode esquecer que também há muitos deputados, né, federais e estaduais que nesse momento optam por voltar aos seus redutos, ou seja, em muitos dos municípios, ou municípios sede, vamos dizer assim, de onde eles têm a sua base mais sólida, concentrada, o apoio partidário mais estruturado, para disputar eleições municipais na condição de prefeitos, né, Tereza? A gente sabe que no Brasil muitos valorizam muito mais estar com o cargo de prefeito na mão, né, os prefeitos e prefeitas na mão, do que até ser um deputado federal ou um deputado estadual por conta da visibilidade, por conta do manejo do orçamento, por conta aí de vários interesses, né, da própria carreira política dessas figuras, né? Se a gente olha hoje para o Congresso, nós estamos falando em algumas dezenas aí de congressistas que vão voltar para os seus municípios para disputar eleições. Acho que você está mutada agora, Tereza. Isso, voltou. Estava mutada. A Alana fez uma pergunta, mas eu queria continuar um pouquinho esse assunto. Quando você fala que os deputados federais, né, estaduais podem voltar para se candidatar a prefeito, e a gente está falando do executivo, mas a gente tem que pensar também não só no fundo eleitoral e no fundo partidário, mas também no tal do orçamento secreto que está sendo, que não é mais secreto, né, que está sendo distribuído para os vereadores, para os deputados, para distribuição nos seus colégios eleitorais, né, nos seus distritos eleitorais. Isso também vai ter uma força muito grande, né?
Isso tem uma força muito grande, sim, sobretudo considerando que essas emendas, né, na forma do orçamento secreto, direcionaram e irrigaram redutos eleitorais desses congressistas, que por suas vezes também têm qual interesse nessa história toda, né? Eu acho que o interesse principal de ter portas abertas nas administrações locais para poder, sobretudo, montar palanques políticos. A gente não pode esquecer que quando a gente fala depois nas eleições nacionais, nós estamos falando de eleições extremamente competitivas, onde a gente está falando de diferentes recursos que são mobilizados politicamente, pensando na disputa do voto. Né? A eleição para deputado ela é extremamente competitiva, tanto deputado estadual quanto deputado federal. Né? A gente sabe que o foco grande sempre acaba sendo a de deputado federal, que é onde dos recursos que são direcionados aonde pinga mais, né? Mas esses parlamentares, quando repassam esses recursos, não repassam também no vazio, né? Eles repassam tendo, obviamente, seus interesses para que possam, de alguma forma, construir esses palanques políticos ou até mesmo terem influência nas decisões do partido a nível regional, a depender de que cidade nós estamos falando. Então é uma teia bem complexa mesmo, como a que você está trazendo para nós. E ainda vou aproveitar esse gancho da questão do orçamento, das emendas, para lembrar também do seguinte, tem uma novidade, se a gente parar para pensar, e aí olhando agora de uma maneira mais microscópica, vamos dizer assim, para as eleições legislativas nos municípios, ou seja, para os nossos vereadores, né, essa classe política aí que conforma mais de 56 mil representantes políticos no Brasil, onde muitos dos municípios nós tivemos a adoção nos últimos anos de uma lógica onde os parlamentares passam a influenciar cada vez mais na destinação das chamadas emendas impositivas. Isso é muito desconsiderado, às vezes, nas análises. Eu, particularmente, acho que é um equívoco, porque quando se trata de olhar para essa eleição para vereador, que também é uma eleição mega competitiva, e que importa, sim, para os partidos políticos ter base de sustentação, porque uma força à frente do legislativo pode significar muitas coisas. Pode significar uma possibilidade do partido se estruturar mais em lugares onde ele não está tão estruturado, pode significar você ter ali dentro do legislativo, a depender do cenário da configuração política local, uma oposição que tem um recurso, visibilidade no município importante para se fortalecer, fincar suas bases, se organizar e até mesmo começar num processo de socialização de novas lideranças que depois possam vir a pleitear um cargo de prefeito. Vou dar só um exemplo para você ter uma ideia. Você pega uma cidade grande do interior do estado de São Paulo, como é o caso de Ribeirão, por exemplo, os candidatos que vão ser candidatos a prefeito, todos eles estão nascendo basicamente de disputas dentro do poder legislativo municipal. Então, só para ilustrar, né, esse argumento, porque é a realidade de outras também localidades. Você olha, por exemplo, para Campinas, nós estamos falando de uma cidade onde o atual prefeito, que foi vereador por muitos anos, né, um dos seus principais opositores, Rafael Zimbaldi, né, que está se colocando na casa, vereador por muitos anos, agora parlamentar. Né, você pega Pedro Tourinho, figura do PT ali, vereador por muitos anos. Então, quer dizer, esse recurso de estar no legislativo é um recurso importante para os partidos, para as elites políticas e para a própria disputa, né, no âmbito dos municípios. E essas emendas impositivas que vieram ganhando cada vez mais a realidade de muitos dos municípios são recursos que os vereadores irrigam nas suas bases eleitorais. Então, são recursos que são direcionados, por exemplo, para áreas, né, porque tem algumas regras. Então, por exemplo, metade dessa verba tem que ser direcionada para a saúde, são direcionados, às vezes, para entidades assistenciais, para segmentos sociais específicos, que são aqueles que são mobilizados de modo mais atento e próximo pelos vereadores na hora dessa disputa eleitoral. Embora não seja um volume que no total do orçamento seja significativo, que nós estamos falando de variações de orçamento, geralmente o percentual não é tão alto, né? A gente está falando de 1,2%, 1,5% do total da receita corrente líquida, mas nós estamos falando de um recurso que, em se tratando de campanha de vereador, faz muita diferença. Se você consegue irrigar, sei lá, 200, 300, 400 mil para um bairro onde você resolve o problema do bairro, você é reeleito vereador no município, a depender dessa realidade. Então eu penso assim, esses recursos, que são recursos que estão para além desse que você está citando, fundo partidário, a própria estratégia nacional das lideranças, são recursos muito válidos e importantes que a gente tem que observar. E alguns partidos, na minha leitura, né, Tereza, que nos acompanha, tem feito isso de uma maneira mais estruturada e mais sistemática do que outros. Então você pega aqueles partidos que têm uma representação na Câmara de Vereadores muito intensa ao longo do tempo, como é o caso, por exemplo, dos partidos mais de centro-direita, direita, né? Então você pega aí MDB, que sempre faz mais de 7 mil vereadores, considerando as últimas rodadas eleitorais. Você pega o PP,
que, por exemplo, pulou, né, das últimas eleições de 2016 para 2020, onde tinha em 2016 4.700 e poucos vereadores, para mais de 6 mil. Você pega o PSD, né, e toda a liderança de Gilberto Kassab, que é um partido que saiu aí de 4.650 vereadores em 2016 e pulou para mais de 5.600, nós estamos falando de partidos que têm estratégia, partidos que estão organizados e que têm um foco nesse aumento da representação no Poder Legislativo. Por quê? Porque sabe que é um recurso importante não só para aquele momento de você ter os vereadores, mas a longo prazo para socializar lideranças, futuros candidatos a prefeitos, futuros deputados estaduais, futuros deputados federais e assim por diante. Tem uma outra questão, Bruno, que a gente tem que colocar em relação aos legislativos municipais, é que acabou a eleição, a questão das coligações, né? Das coligações. Exato. Então, isso também tem um reflexo na estratégia da escolha dos candidatos para o legislativo e de como os partidos vão atualizar na campanha para o legislativo. E talvez esse repasse de recurso para os vereadores, ele tem do orçamento impositivo, ele tem muito a ver com essa questão de que precisa ser reforçado, né, o auxílio financeiro aos candidatos à vereança de determinados partidos que desejam ter maior número de vereadores, inclusive para garantir a governabilidade do executivo naquele município. Então, isso um outro fator que é importante, que muita gente não está levando em conta, mas que eu acho que é importante na escolha do candidato e de como os partidos vão investir nas eleições para o legislativo. Até porque os mesmos desafios de construção de apoio político estão dados, né, Tereza, como você mesmo lembra, né? É porque às vezes as pessoas também imaginam de modo até, vamos dizer assim, a nível de senso comum quase, né? Falando, mas é muito mais fácil você governar numa cidade menor. Não é bem assim que o barco anda, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, nos últimos anos, centenas de prefeitos, até trabalhos dentro da ciência política mostrando isso, centenas de prefeitos que respondem a processos que seriam análogos, né, a processos de impeachment. No município tem um outro nome ali, é um crime administrativo, enfim, tem uma outra nomenclatura que eu não vou lembrar agora, mas que respondem a esses processos por dificuldade de construção de uma maioria estável à frente das câmaras municipais, por dificuldade de conseguir dialogar com esse poder legislativo, ou até mesmo por não conseguir, de fato, sustentar essa base política a ponto de garantir o sequenciamento dos projetos. Então, ao contrário do que muitos imaginam, há disputas políticas importantes nos municípios que acontecem o tempo todo. Os prefeitos têm que se desdobrar de várias maneiras para conseguir construir essa base. Eles são cobrados, são desafiados pelo legislativo a fazer isso. Para a gente ter uma ideia, dado também que foi divulgado recentemente, mostra que o Tribunal de Contas do Estado fez um apontamento que quase 90%, só para pegar o Estado de São Paulo como referência, 90% dos municípios de São Paulo já tem um comprometimento orçamentário absurdo. Em alguns casos, a gente está falando de praticamente quase 100% do orçamento. Você pega São José dos Campos, tem 99% do orçamento já para o próximo ano comprometido. Ribeirão Preto, 94%. Guarulhos também um percentual acima de 90%. Então, o que a gente está dizendo? O que isso quer traduzindo, né? O que isso diz para nós? A gente está falando de dificuldades de conseguir governar, dificuldades de conseguir sustentar as políticas básicas, saúde, educação, saneamento, meio ambiente, aquilo que está dentro do arco de responsabilidade do próprio poder local, né? Ou seja, do executivo, do legislativo, e que o cidadão vai cobrar o vereador, vai cobrar o prefeito, vai cobrar todo mundo para ter uma solução. Então, os prefeitos, ao contrário do que muitos imaginam, não têm uma vida fácil e tranquila e nadam de braçadas, independente de qualquer outro fator de composição política. Eles precisam compor, têm dificuldade de governar, têm que lançar a mão ali de recursos para poder, de alguma forma, também saciar os apetites do poder legislativo, tem que tomar cuidado de como são pressionados, tem que ficar atento ao tribunal e, ao mesmo tempo, atento às demandas que vêm do legislativo. Então, tem uma dinâmica muito interessante aí para a gente pensar e que, claro, cada vez mais tem mobilizado os partidos, tem mobilizado o interesse das lideranças a nível regional e nacional, porque isso impacta diretamente na política, né? A política no Brasil, de fato, ela se faz muito no município. Aqui fala-se muito da nacional e muitas das vezes pouco da local, mas ela se faz no dia a dia
nos municípios, que é onde os problemas batem na porta das pessoas, né, Tereza? Que é quando não tem creche, que é quando o pronto atendimento não funciona, que é quando falta o médico ali para poder prestar os primeiros socorros, que é quando você não tem o medicamento dos programas do governo federal que não chegam na mão das pessoas, é quando você tem os problemas ambientais, é quando você tem as questões relacionadas à poluição, a destinação de resíduos sólidos que não funciona. Então, tudo isso está batendo na porta das pessoas no dia a dia. E isso não só nos grandes municípios, com mais de 200 mil habitantes, alguns partidos dão preferência a isso, ou as capitais, mas nos pequenos municípios. Se você pensar que 90% dos municípios brasileiros têm até 100 mil habitantes, é uma coisa, né, que você tem que cuidar também, ou pensar em como isso acontece nos pequenos municípios. Exato, e esses pequenos municípios ficam muito mais dependentes também dessas transferências, né? O que chama a atenção da, vamos dizer assim, dessa classe política regional / nacional, porque ela sabe também que muitos prefeitos vão se aproximar inevitavelmente deles. Então, você já previamente construir as alianças, pensar em quem você quer ter ali à frente do município, é mais uma moeda de troca e mais um elemento de barganha importante pensando a médio e longo prazo, né? Porque é o prefeito, por exemplo, que daqui a um tempo vai passar lá em Brasília, vai bater no gabinete do deputado pedindo um recurso, e o deputado vai olhar e vai dizer, ok, ó, lembra que eu dei recurso, lembra que eu viabilizei uma série de coisas, agora é hora de você pedir voto para mim, agora é hora de você fazer campanha, agora é hora de você colocar a turma na rua para poder me ajudar aqui a me manter onde eu estou, né? E nesse sentido é até interessante, né, Tereza, não sei qual que é a sua visão também, mas é até interessante porque nas últimas eleições de 2020, nós vimos um movimento que foi um movimento de políticos muito experimentados e esse cálculo funcionando de modo extremamente eficiente, né? Tanto que os partidos que tinham uma representação congressual mais forte foram aqueles que fortaleceram também as suas bases, e isso teve o seu impacto depois lá na frente nas eleições nacionais. Novamente, só olhar para esses partidos e ver que há uma lógica, né, de um apoiando o outro. Então, se você tem partidos fortes no nível local, você tem partidos fortes a nível regional, você tem bancadas que são mais fortes a nível nacional. Então, tudo isso faz parte dessa complexa teia, né, vamos dizer assim, de relações políticas que formam a política brasileira, né? Mudando um pouco, vou colocar a questão da Lana, mas que permite a gente introduzir outras questões a respeito das eleições municipais. Então, era uma pergunta que eu tinha feito sobre a importância das eleições municipais para a eleição presidencial. Então, ela solicita que você fale um pouco sobre as perspectivas em relação à chamada nova direita nesse próximo pleito, que é o pleito municipal. Legal. Essa nova direita, na verdade, né, se eu entendi bem também o que ela está trazendo para nós estamos falando dessa direita que não é a direita, muitos até convencionaram chamar, novamente, meio de comunicação, algumas generalizações, chamar de direita bolsonarista, etc. Tem uma vinculação muito forte, obviamente, né, a esse campo político, mas essa nova direita, ela também é uma direita que a gente precisa cada vez mais ir estudando para entender o seu comportamento e compreendendo como ela tem se aproximado dos partidos. A gente sabe que tem algumas instituições que socializam muitas pessoas e que acabam oferecendo essas pessoas também aos partidos no sentido de construir as candidaturas que são viáveis. Isso no município é muito evidente. Então a gente está falando aqui, por exemplo, da figura do... Vou tentar, né, até estereotipar, mas só para facilitar o nosso raciocínio. Nós estamos falando, por exemplo, da figura do vereador, que é um pastor, que é um líder religioso, que está ali dentro desse partido buscando voto, buscando apoio. Nós estamos falando, por exemplo, de partidos que até então não tinham a devida força política, mas por conseguirem acessar mais recursos, de alguma forma conseguem chegar nos municípios e trazer pessoas por esse vínculo mais ideológico, a despeito até de questões mais locais, mas por essa proximidade ideológica vai tentando trazer as pessoas, engrossando as suas fileiras, né, no sentido de estimulá-las a saírem de candidaturas. Você tem essa nova direita que vai certamente ocupando espaços que são espaços cada vez maiores de representação, em função de justamente se aproveitarem desses recursos, se aproveitarem das oportunidades locais que vão se abrindo, para poder surfar nessa onda, que é essa onda mais radicalizada. Porque aí o que acontece? Por mais que às vezes a disputa majoritária para prefeito não se resuma, como eu comecei dizendo aqui,
a essa lógica Bolsonaro-Lula, ou quem vai estar num campo, vai estar no outro, muitas das vezes isso é mobilizado em termos de recurso político, ou até mesmo como capital político, para tentar angariar os percentuais menores de voto do que você precisa nas eleições proporcionais, né? Ou seja, nas eleições de vereador. Vou dar um exemplo. Se você tem, às vezes, uma figura mais ideológica no município, que é alguém que ganha simpatia, você não vai precisar de todos os votos, mas você precisa de um percentual de votos que ajude a elegê-lo. Então, muitos dos partidos fazem essa leitura, procuram essas lideranças mais intermediárias, um líder de bairro, como eu disse, um líder religioso, alguém que está presente dentro da comunidade que tem esse perfil, e traz eles para dentro do partido, né? Principalmente a gente tem visto muito, né, Tereza, ligado a um segmento que hoje o presidente, inclusive, chegou novamente a falar que é o grande desafio de se aproximar, que são os das comunidades evangélicas, né? Não é os evangélicos como um todo, que pensar os evangélicos como um todo é um erro também, né? Um erro de muitos analistas. A gente está falando de um bloco que não é monolítico, tem as suas diferenças, mas principalmente nessas comunidades evangélicas tem ali as suas figuras que conseguem votos, vamos dizer assim, que são votos mais em bloco, ou atalhos, vamos dizer assim, para poder se eleger, que são atalhos importantíssimos e que os partidos também valorizam, né? Quando a gente vai para as câmaras municipais, aumentou muito a quantidade de pessoas ligadas a esses segmentos religiosos com representação. A mesma coisa dessa nova direita quando a gente pensa, por exemplo, num tema que é um dos grandes temas do momento, que é a questão da segurança pública. Então você vê aí policiais, enfim, ex-policiais ou pessoas ligadas diretamente à segurança pública avançando bastante a sua representação também dentro do poder legislativo, ou muitas das vezes compondo aí as chapas para o próprio poder executivo. Então, esses temas, só para entrar um pouquinho mais na pergunta da Alana, esses setores, né? Você falou da segurança pública e dos religiosos, eles não acabam captando, né, essas propostas que são propostas morais e éticas de um lado e de outro, e aí fica parecendo que ou fica dando a impressão da polarização, que pode não ser a polarização ideológica que nós estamos trabalhando no nível federal, mas é uma polarização que tem a ver com os interesses dos candidatos no nível local. Eu penso que é por aí também. Eu penso que por aí é uma saída interessante da gente pensar, analisar e refletir, né? Nós estamos falando, na verdade, muitas das vezes, que não é necessariamente uma polarização política, ideológica estrita, mas é uma questão de antagonizar algo mais cultural, né? Uma pauta de costumes versus aqueles que se dizem mais progressistas, por exemplo, né? Então tem a ver muito mais com essas rotulações, a despeito até de você ter uma disputa local mais concentrada naqueles que seriam apadrinhados políticos, né? Então, você não precisa necessariamente ter um apadrinhado político lá no município, que vai ser, olha, esse aqui tem a bênção do bolsonarista, esse aqui tem a bênção do Lula, e, portanto, é essa disputa. Mas diz respeito a essas questões mais amplas da sociedade, que acabam sendo apropriadas no discurso político para tentar, de alguma forma, angariar votos. Essa questão, quando você coloca, né, princípios éticos, valores morais, essa pauta de costume, espirra em vários assuntos, né? Você pega, por exemplo, a pauta da segurança, e muitas das visões a nível de senso comum é isso, fala, olha, vamos acabar com essa coisa toda, porque bandido bom é bandido morto, né? Temos que aliviar isso tudo. Por exemplo, um assunto que está ganhando a cena agora e que está envolvendo governadores nesse debate todo, a questão envolvendo, por exemplo, o fim, né, do chamado, da apelidada, né, saidinha de final de ano, né, de quem está nessa situação prisional, né? Então, muitos dos governadores aí que são governadores mais à direita estão fazendo uma espécie de construir uma espécie de campo ali para pressionar o Congresso Nacional a abolir isso. Então, quer dizer, esse é um dos assuntos que, inevitavelmente, a depender de como tiver o termômetro na opinião pública, você já tem gente no município levantando a bandeira para poder se posicionar em termos de pauta de costume, ou tentar angariar apoio, angariar simpatia dentro disso, né? Então, acho que isso é importante, e isso não escapa aos partidos políticos. Vou dar mais um exemplo aqui do que a gente tem conferido de informação de bastidor até agora, né? Porque, claro que muita água ainda vai rolar e pode ser que mude até lá quando for oficializada as candidaturas agora para agosto, né? As convenções partidárias são no meio do ano. Mas, por exemplo, em São Paulo, com o anúncio recentemente que foi feito por Tarcísio de Freitas apoiando o atual prefeito Ricardo Nunes, você tem, e o Bolsonaro também já dizendo que tem uma simpatia, eles vão definir inevitavelmente quem será o vice da chapa. E ao que tudo indica, o vice na chapa é um dos que era
comandante da rota, foi o diretor da CEAGESP na gestão Bolsonaro, que é o militar, se não me falha a memória, o coronel Melo Araújo. Então, quer dizer, tem mais a ver com essa questão de simbolismos, vamos dizer assim, para o eleitor, do que representa, do que significa, para tentar ativar esse imaginário e gerar essa lógica de, olha, eu sou diferente do candidato X, ou eu trago bandeiras que nenhum outro candidato traz, para aí sim reeditar essa lógica de polarização em tema de valores, do que necessariamente em termos das figuras, né? Até porque vamos nos lembrar que, por exemplo, nas últimas eleições municipais, muitos tentaram fazer isso, né, Tereza? O Bolsonaro mesmo não se envolveu diretamente com a campanha, né? Tanto é que até desprezou em alguma medida essa lógica dos partidos, esse desejo. Mas isso não quer dizer que esse debate que estava posto na sociedade de modo mais macro não fosse apropriado nos municípios, né? Então você pode ter, de repente, no município, o candidato que vai se colocar como, mesmo não sendo apoiado, né, ou não sendo apadrinhado político, como o baluarte dos valores mais conservadores, do outro lado, o baluarte dos valores mais progressistas. Então isso pode, de fato, ser um componente mais ideológico das eleições municipais. E que necessariamente não vão repetir, no meu entendimento, posso estar equivocado, a gente vai ver ainda, né? Não está fazendo prognóstico, a polarização que se deu na eleição federal, ou vai dar na eleição presidencial de 2026. Exato, e nem tampouco envolver apenas PT e PL, por exemplo, né? Que são os partidos, né? Pode envolver vários outros na realidade, né? Pode trazer muito mais como um tema para a localidade do que qualquer outra coisa. O que também, em larga medida, é preocupante, se a gente parar para pensar, porque, novamente, essas questões, às vezes, elas acabam ganhando o protagonismo político no debate político público nas cidades, sendo que outros assuntos que são mais importantes no município acabam não ganhando a devida centralidade, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Nas últimas eleições municipais, a gente já viu muito disso, né? Municípios que vinham ali experimentando problemas que são problemas mais crônicos, mas que, em função desse debate mais puxado para esse campo dos valores, né, desses princípios éticos, dessas questões morais, nem sequer tocaram nos verdadeiros problemas. E que problemas são esses, né? Nós estamos falando, por exemplo, de problemas financeiros e administrativos, nós estamos falando de problemas relacionados a uma nova lógica orçamentária sobre uma reforma tributária que foi recentemente aprovada, que vai exigir com que os prefeitos façam mais com menos e vai exigir dos vereadores uma capacidade de serem corresponsáveis pelo orçamento e deliberarem sobre esse orçamento de modo mais responsável, sob pena de não colocar o município numa situação delicada, né, a médio e longo prazo. A gente está falando do tema, por exemplo, da saúde, que é um tema nacional que hora ou outra ganha destaque. Muitos acharam que o problema era só a Covid lá atrás e hoje chama atenção filas e filas para cirurgia eletiva, a questão de pronto atendimentos que não funcionam na velocidade, com a qualidade que muitos usuários desejam. Nós estamos falando, por exemplo, de pautas como as questões ambientais, que o município delibera muito sobre elas e que muitos às vezes associam apenas a uma responsabilidade do governo nacional ou dessas articulações políticas a nível federal e que depende muito mais do que o município faz na ponta, se faz ou não faz a fiscalização, se cuida ou não cuida da nascente, se dá ou não dá o destino correto aos resíduos sólidos, se incentiva ou não incentiva uma política de reciclagem, enfim. Então, quer dizer, esses temas às vezes acabam não ganhando a dimensão e a importância que deveriam, e ao passo que essa pauta mais de costumes, né, que é compartilhada até para fazer a ponte com o que a Alana tinha dito, com essa nova direita que estimula muito esse tipo de discussão, acaba ganhando mais centralidade no debate, enfim, nas conversas e tudo mais. A Alana tem uma outra questão aqui, que ela queria ouvir você um pouco sobre as diferenças em termos de dinâmicas, fatores decisivos, estratégias, etc., entre as campanhas e os debates nas principais capitais do Brasil e nas cidades do interior, além das diferenças entre as regiões do país. Esse é um ponto também importantíssimo, né, que está dentro desse grande mosaico que a gente está chamando de eleições municipais. Pensar na maneira como a política funciona nas capitais, na minha leitura, ocorre nas cidades de médio e grande porte, né, de pequenos, nós estamos falando muitas das vezes de realidades extremamente diferentes, né? É claro que as capitais, talvez na minha visão, elas tenham, por uma questão de quantidade de eleitores envolvidos, de visibilidade pública nacional, de volume de recursos, enfim,
elas têm ali uma atenção muito mais concentrada por parte da classe política nacional, né? Que é aquilo que vai acabar ganhando mais destaque, né? Então, as eleições de São Paulo, por exemplo, né, ou as movimentações envolvendo ali as candidaturas em São Paulo, do que recentemente tem saído. Então, Guilherme Boulos, que é o que está se colocando como principal candidato, vai ter o apoio do Lula. Agora, recentemente, essa composição com a Marta Suplicy. Do outro lado, como eu estava há pouco, Ricardo Nunes, essa aproximação com o governo Tarcísio de Freitas, né, ocupando agora esse campo, que seria esse campo mais bolsonarista, ou tentando a simpatia desse campo mais bolsonarista, chama bastante atenção. As articulações políticas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, em relação à paz, Lula apoia, não vai apoiar, quem vai ser do outro lado que virá também, Bolsonaro vai ter influência direta, não vai, na definição do principal opositor. Se olha em alguns lugares que são territórios políticos mais, vamos dizer assim, mais próximos da atual presidência da República, como as capitais nordestinas, por exemplo. Será que Lula vai conseguir? Não vai? Tem uma preocupação muito grande com Salvador, por exemplo, em função de tudo que tem ganhado a mídia envolvendo a questão da violência pública, né? Você tem ali uma oposição que não é necessariamente uma oposição bolsonarista, que é o caso do ACM Neto, mas que tem uma força política sempre importante e interessante ali. Então, isso mobiliza, só estou dando alguns exemplos aqui, né? Porque daria para falar sobre todas as capitais, mas isso são tensões, vamos dizer assim, interesses que mobilizam muito mais essa classe política nacional, e nesses lugares a gente pode sim ver essa lógica de polarização talvez um pouco mais intensa do que quando a gente olha para essas cidades mais de médio porte e as de menor porte. Você esqueceu de Minas Gerais. Minas Gerais, é que são tantas, né? Minas Gerais. Não, é que a Lana é de Minas, por isso que eu estou falando. É que você tem Perfeito. O Lula, aliás, não foi nenhuma vez para Minas Gerais. Esse começou o governo. Sim. E tem um atrito ali com o Zema tem um atrito com o Lula, enfim, você tem ali uma questão, né, de disputa grande e Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? É extremamente importante, e que a lógica de. E você citou uma coisa que é importante, né? E que foi o fiel da balança também, se a gente olhar voto a voto nas últimas eleições, né? Pensando principalmente ali no interior e mais no norte de Minas, quando contrastado em relação ao centro e o sul de Minas, né? Então, isso é mais um reduto, um lugar importante. Não só Belo Horizonte, mas aí muitas das cidades aí mineiras que chamam bastante a atenção do partido, que são esses redutos maiores, né? Bom, a gente falou bastante coisas interessantes sobre a eleição, mas esse é um tema amplo, mas tem uma questão que ficou em aberto, que é a questão das redes sociais e o papel da inteligência artificial nessa eleição. Esse é um ponto importante. Há uma preocupação grande do Tribunal Superior Eleitoral quanto a isso. A classe política tentou, de uma maneira mais uma vez destrambelhada, seguindo a lógica do ano ímpar, a gente tenta mudar tudo, no ano par a gente experimenta e vê o que dá, né? A chamada eterna reforma política. Tentaram a todo custo em 2023, aos 45 do segundo tempo, emplacar algumas mudanças, não conseguiram, não prosperou. Até por pressão de alguns setores, né, meios de comunicação ficaram em cima também, enfim, sociedade civil, mas essa questão das redes sociais é a grande preocupação, né, até por conta do que a gente sabe qual que é o impacto das chamadas fake news. Agora nós estamos numa nova geração de inteligência artificial, né, Tereza? E essas inovações relacionadas a vídeos que podem ser facilmente falseáveis, né? Você utilizando voz, movimentos, trejeitos, enfim, dos candidatos, o quanto isso vai ser compartilhado, a velocidade como isso vai ser compartilhado, preocupa bastante as autoridades responsáveis pela fiscalização das eleições e, obviamente, os próprios candidatos, que exigem também por parte do eleitor uma certa filtragem, né? Um certo olhar um pouco mais atento para aquilo que chegará na tela dos seus celulares. E esse é um assunto que pode, não só pode, como acredito que vai gerar muita dor de cabeça e pode, inclusive, acender uma discussão que é uma discussão sobre o papel da própria justiça eleitoral, né, Tereza? Porque, mais uma vez, a classe política deixará nas mãos dela essa responsabilidade, porque não legislou previamente de modo mais adequado a respeito e que depois certamente vai criticar muito, né? A gente já está até prevendo algumas coisas, né? Como, olha, estão contra as nossas liberdades de expressão, porque estão em cima, retirando conteúdos, retirando falas e tudo mais. Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa ficar antenado, sim. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante, que você falou lá atrás e eu acabei não fazendo a amarração correta, que diz respeito às mudanças nas eleições para vereador, e um outro ponto que não foi, que muitos não prestaram atenção. Muda para esse ano novamente as chamadas sobras eleitorais, né?
ou seja, os partidos políticos para poderem acessar a representação às cadeiras no Legislativo, né, para poder disputar aí as chamadas sobras, tem que atingir pelo menos os 80% do chamado quociente eleitoral, e os candidatos individualmente têm que ter pelo menos 20%, né, desse quociente para poder estarem habilitados a ocupar essas cadeiras. Lembrando que nas últimas eleições não se tinha isso, né, por conta de mudanças nesses pormenores, né, nos detalhes da regra. E, além disso, tem um imbróglio político nessas eleições, né, para quem analisa partidos, capilaridade e disputa de lideranças, que são as federações partidárias. Né? Se a gente considerar muitos dessas federações, PT, PV, PCdoB é uma delas, Rede PSOL a outra, PSDB e Cidadania, para mim, é uma das mais emblemáticas, né? Porque se a gente observar nos padrões de eleições anteriores, você pega, por exemplo, PSDB e Cidadania, eles foram muito mais concorrentes nos municípios do que parceiros nas últimas eleições municipais. E agora vão ter que ser parceiros, porque não tem como se desfazer a federação a nível nacional sem ter algum tipo de punição. Muitas dessas tretas, vamos chamar assim, já começam a saltar aos nossos olhos, né? Eu citei um caso aqui que é mais um exemplo emblemático de uma grande cidade do Brasil, né? Campinas. Campinas vai ter um problemaço com isso, né? Porque lideranças do PSDB não querem, por exemplo, apoiar Rafael Zimbaldi, que é uma figura ligada à cidadania. Lideranças do Cidadania querem lançar Rafael Zimbaldi porque entende que ele é uma figura que tem capital político para tentar desbancar o atual prefeito Dário Saad. E fica nesse impasse, lança, não lança, compõe com o atual prefeito, porque alguns são mais simpáticos ao atual prefeito, outros da federação são mais simpáticos àquele que é o principal opositor, e esse é só um exemplo. Nas últimas eleições, por exemplo, o cientista político, um amigo nosso, parceiro, Humberto Dantas, fez um levantamento recentemente para o Congresso em Foco, mostrando que em mais de 600 municípios, PSDB e Cidadania foram opositores, né? Foram opositores. Então, quer dizer, como isso fica em termos práticos, né? Como que isso afeta na oferta de candidatos? É mais um elemento que a gente vai ter que analisar e vai entender a sua implicação política aí para as eleições. Para além da composição da federação partidária para os cargos executivos, tem por cargo legislativo. Né? Como é que torna mais complexo, né? Ser a representação para o cargo legislativo da federação partidária? Você considera a federação partidária como partido? Você considera cada um dos eleitos que estão ligados a um desses partidos para considerar a composição da Câmara? Isso não está muito claro como vai ser. E dá uma baita de uma briga, né? Porque mudou a quantidade de candidatos, né? Cada partido, em tese, só pode lançar a quantidade de cadeiras em disputa mais um. Então, se nós estamos falando de uma Câmara de 20 vereadores, por exemplo, cada partido só vai poder lançar 21, sendo que na regra antiga podia lançar uma vez e meia, né? Então, quer dizer, isso vai dar briga, dependendo dos lugares, das localidades, na própria configuração das listas, né, de candidatos, e aí vai pegar esse ponto que você está chamando. Autonomia local do partido, característica local do partido, característica nacional da federação. É mais um exemplo do que lá atrás a gente já viu que deu uma baita de uma discussão, uma baita de uma dor de cabeça, naquela tentativa mais desastrada de verticalização das coligações eleitorais há anos atrás, né? Que o Tribunal Superior tentou colocar a goela abaixo dos partidos e depois todo mundo foi correr atrás para dizer não dá para ser assim, porque no Brasil uma coisa é partido a nível nacional, outra coisa é partido a nível local, né? A coisa é muito mais complexa do que se pode imaginar. E aí isso vai interferir, inclusive, nessa questão da polarização. Quer dizer, sim, você tem uma federação partidária do grupo de esquerda, o PT, e os partidos que estão na federação junto com o PT, mas você tem do outro lado a direita, eles não estão em federação. Você tem o centro-direita, digamos assim, mas o que seria a direita mais radical, PL, PP e republicanos, eles vão concorrer individualmente. Exato. E eles vão com um apetite muito grande, né? Porque, principalmente se você pega esses quatro partidos, né? PL, PP, Republicanos e PSD, nós estamos falando de quatro partidos que têm, não sei se seria o termo correto, mas uma vocação municipalista muito forte também, né? O MDB sempre foi o que se destacou perante todos, né? Aquele que vinha mantendo ali a casa dos mais de 1000 prefeituras, por exemplo, no Brasil, desde as eleições dos anos 2000, enfim, até para trás. E que nas últimas eleições diminuiu bastante. E esses partidos cresceram muito. Então você tem ali uma disputa também, que é uma disputa por campo, por hegemonia política desses partidos, né? Que é uma disputa também que não deixa de ser interessante. E aquela velha pergunta, né?
onde estarão muitas daquelas que são as figuras da elite política local? Para qual partido eles estão indo e sob quais promessas e para quais interesses, né? Porque essa movimentação também ocorre de modo muito intenso e que esse formato atual de federações, partidos com mais acesso, ainda a gente não tem total clareza sobre isso. A janela partidária vai estar aberta daqui a pouco. Então é entre março e abril que a gente vai ter uma clareza maior de como vai ficar essa correlação de forças políticas também. Só para voltar à questão das redes sociais e da questão da inteligência artificial, parece que o Tribunal Superior Eleitoral está muito preocupado com isso e vai fazer uma regulamentação, mas eu não sei, tem que fazer com bastante antecedência antes da campanha eleitoral, pelo menos, começar, porque já tem tido muitos problemas, especialmente com o uso da inteligência artificial, de trocar voz, de trocar a imagem das pessoas. A inteligência artificial permite isso, né? Você reproduzir a voz da pessoa num outro corpo, numa outra figura, né? Então, é uma coisa um pouco mais complexa, digamos, que a das redes sociais da última eleição, digamos assim. A cada eleição que passa com os avanços tecnológicos, a gente vai ter que lidar com novos desafios, né? E aí fica aquela sensação, não sei se você também nutre essa visão, mas fica aquela sensação de que o tempo da classe política é um tempo que está muito lento, né? Frente às transformações que a gente está experimentando. Precisaria ter um pouco mais de agilidade para pensar isso tudo. Até porque a gente está falando também de outras regras, né? E o diabo mora nos detalhes, né? Como diria o dito mais popular, né? De outras regras também que vão surgindo, de inovações que vão acontecendo e que a gente não presta atenção, mas que impacta nessas horas. Por exemplo, nessas eleições municipais, nós estamos falando, por exemplo, que as doações podem acontecer com algo que não existia lá atrás na proporção e nem na dimensão de utilização que tem hoje, que é financiamento via Pix, né? Então, quer dizer, o quanto isso não pode, de repente, ficar irrigando, fomentando esses vídeos para ficarem sendo compartilhados e tudo mais, por mais que a Justiça Eleitoral faça ali um olhar mais atento para evitar irregularidades, para lidar com essas dimensões de impulsionamento, daquilo que está previsto na legislação, mas só isso aí o que pode correr de dinheiro, de estímulos diante disso, é um universo muito absurdo, né? Bruno, muito boa a conversa, a gente podia conversar muito tempo mais, mas vamos voltar mais para frente, depois da janela partidária, a gente pode voltar para ver como é que vai ficar o cenário partidário, né, e as coligações e federações. As federações não podem mais se organizar, né, elas têm que ser organizadas um ano antes da eleição. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Queria só finalizar agradecendo uma vez mais o seu convite. Você sabe que é sempre uma honra, uma alegria poder conversar contigo. Quem me ensinou e ensina, né, a olhar para a política municipal de modo mais realista, de modo científico, né, de modo ali estruturado, observando padrões, dados. Então, para mim é uma alegria muito grande poder voltar e conversar contigo, conversar com quem está aí do outro lado e auxiliar de alguma forma nessa divulgação e popularização científica, porque ao contrário do que muitos assensos comuns imaginam na sociedade, se faz muita ciência, se produz muito conhecimento, se tem um esforço muito grande para poder organizar os modelos teóricos, os modelos metodológicos para dar a cientificidade, né? A política ela não é pura e simplesmente, ela é uma arte também, mas ela não é pura e simplesmente esse fazer do dia a dia, mas é também um olhar científico, né? Um olhar sistemático, é um olhar dentro do plano do funcionamento e da estrutura do nosso sistema político, que tem padrões, que tem lógicas ali específicas, que tem variáveis que acabam dando conta de explicar a nossa realidade. E poder levar isso para as pessoas, esse olhar mais científico, esse olhar mais analítico também, para que elas possam pensar de uma forma mais complexa e que, de alguma maneira, isso ajude elas a construir a sua visão como cidadão, a deliberar de modo mais qualificado, a virar uma chavinha para entender a complexidade maior que é o fazer política, acho que é uma contribuição fundamental também da universidade. E um último adendo, viu, Tereza, que é uma questão importante que eu não vi praticamente ninguém falando ainda em se tratando de eleições municipais. Devido a uma mudança na legislação nacional, esse ano também, a gente tem a possibilidade, né, na verdade a emenda constitucional de 2021, a 111, né, até busquei aqui para não falar coisa errada. As câmaras municipais, elas têm que previamente colocar questões, se elas quiserem, ali para consulta popular. Então, nessas eleições municipais, os legislativos podem apresentar aí os projetos e tudo mais, daquilo que entende que é razoável nas municipalidades serem perguntadas para as pessoas, para os cidadãos. Esse é um componente importante
de democracia participativa também, né, através das urnas. Então, a cidade, de repente, pode tratar de questões que são questões mais polêmicas ou questões onde não há uma compreensão ainda muito clara do que fazer, de como debater, isso vai poder ser levado para as urnas também. Então, cabe a cada um de nós aí observar nos nossos municípios como tem se dado o debate político e se isso vai ou não vai entrar como pauta nas eleições também municipais. A Câmara Municipal ou os candidatos? A Câmara Municipal tem que previamente fazer a aprovação desses termos que poderiam ser colocados ali para escrutínio público, né? Ou seja, para a decisão das pessoas também. Bruno, chegamos ao final de mais uma live de Ciências Sociais em Diálogo. Muito obrigado pela sua presença. É sempre muito bom estar com você, debatendo, discutindo. Eu acho que muitas novidades que você trouxe aqui vai ser de interesse do público que nos ouve e que nos assiste. Então, até a próxima quinta-feira, com mais uma Ciências Sociais em Diálogo, que é uma promoção do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação da Unesp, campus de Araraquara. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Até a próxima. Até, gente. Muito obrigado.